E Luzia Costa está aqui com a gente, sempre trazendo mensagens especiais. E hoje é Dia dos Pais, né, Luzia? Eu cheguei, fui correndo, Mário. Nossa, abraçar meu pai, cheguei de viagem. E a gente precisa honrar, né? Honrar os nossos, não tem coisa mais importante. Cheguei com a agenda cheia, corrida. Mas fui lá, já dei um abraço. E a Luzia está no pai, importante, né, Luzia? Acho que é até legal a gente começar essa conversa com isso. Muitas vezes, a gente falou de presente hoje, aí a nossa jornalista Thaís falou da importância da presença do pai também no dia a dia, que às vezes, muitas vezes o abraço, esse honrar com o tempo, quem a gente ama, né? Como é importante também parar nessa correria e fazer isso, porque a gente sabe que sua vida é corrida, por exemplo. Chegou aos Estados Unidos, vários compromissos, mas você fez questão de ir lá, estar com ele, né? São as primícias, né? São as prioridades. E é bem isso, não é o presente, é a presença, porque a presença que a gente carrega, que é a presença do Espírito Santo, é a presença que as pessoas precisam. Então, muitas pessoas ficam preocupadas com o que dá e o que comprar, mas não são presentes. E esse tempo, a gente vive hoje numa geração que sofre demais com o quê? A ausência paterna. É verdade. A maioria dos problemas que a gente vai ver hoje estão relacionados à paternidade, à maternidade, um abandono que sofreram lá atrás, e hoje vive isso. Então, quando a gente pode presentear a vida dos nossos filhos com esse momento realmente de prezarem por essa cultura, né, que é a honra, honrar pai e mãe. A Bíblia vai dizer que quando a gente honra pai e mãe, a gente prolonga os nossos dias aqui na Terra. E as pessoas têm esse desafio, porque lidam com uma vida corrida, com uma agenda corrida, e o tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, é trocado facilmente por um presente. Sim. E aí, quando a gente se depara, já se foram, ficam-se as saudades. Imagina, meu pai está com 84 anos. Se eu for deixar, se eu ser consumida pela agenda, amanhã eu tenho compromisso, hoje eu tinha compromisso. Então, ele precisava ser minha prioridade, de realmente ter esse tempo, e foi um tempo, né, muito precioso que a gente busca. E entender, a gente vive uma data, o Dia dos Pais é uma data de muitos desafios, porque a gente sabe que muitas pessoas não comemoram, muitas pessoas já não têm mais seus pais presentes, muitas pessoas foram feridas também pelo pai biológico. Mas o que a gente precisa lembrar e celebrar esse momento é entender que nós fomos gerados. O Pai que verdadeiramente nos gerou, nos formou, nos criou, o nosso Deus, Ele nunca nos desampara. Né? Então, os nossos pais biológicos, eles foram instrumentos utilizados por Deus para que a gente estivesse aqui. Sabe que eu penso muito também, Luzia, você tocando nesse ponto, porque as pessoas, pai e mãe, vou falar de pai e mãe aqui, tá? Mas pensar no pai, eles fazem pra gente aquilo que eles têm de melhor e daquilo que eles receberam. Então, a partir do momento que a gente começa a entender que as pessoas dão pra gente aquilo que elas tiveram como referência, né? E até acima do que elas tiveram como referência, a gente começa a receber melhor tudo que eles têm pra dar pra gente, né? Exatamente. São datas onde momentos que pessoas viveram, né, e desafios que muitos não esquecem, mas a gente precisa entender até mesmo a questão da honra. Tem pessoas que falam, como eu vou honrar uma pessoa que não conviveu comigo, que me abandonou, que deixou, que me feriu, a pessoa que era para me proteger, de repente me deixou desprovida e despreparada. Mas quando a gente fala da honra, realmente a gente entender o que Deus tem para as nossas vidas, é perdoar. E a gente sabe que as pessoas são lidadas e tratadas por Deus. Mas o nosso coração, a gente vai ver quantas mães solos que fazem papel de pai e mãe. Né? Quantas a gente vai ver hoje que cuidam e criam seus filhos. E eu conheço mães que fizeram isso muito bem e não tiraram a referência paterna do filho. E que quando está lá e teve a oportunidade de terem seus filhos, traz uma paternidade incrível, que pessoas que às vezes, muitas vezes foram criadas ali com os pais não têm a mesma forma. Por quê? Porque tem a identidade paterna de Cristo. Que é aquele que formou, que entende, filho, olha, seu pai foi, mas eu estou aqui. Nós temos um Deus que cuida dessa casa, nós temos um pai que não nos desamparou. E você trazer a segurança de Deus para a vida dos seus filhos, que vai transformar o caráter dele, de fato, num caráter do pai cristão, que é o que Deus quer para as nossas vidas. Muito legal. A Luzia separou um versículo que ela sempre também baseada na Bíblia, né, traz uma mensagem pra gente. E a gente ama isso. Então ela mandou pra gente aqui, eu vou pedir até pra você já ler. Então é pra vocês, é Salmo 103:13, não é isso, Luzia? É isso. Ele vai falar assim, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Por quê? Porque quando a gente fala no pai, que realmente ele espera
por aqueles filhos, né? Não tem coisa mais gostosa quando você se planeja. E eu quero ser pai, eu quero ser mãe, você gera e tem aquele ser. Então, a coisa que a gente mais ama, a coisa que a gente mais almeja, a gente vive pelos filhos, né? Eu tenho 2 filhos. Tudo que a gente faz é em prol dos nossos filhos, né? A Mari tem 4, você vai ver aquela questão gostosa de viver. Então, a comparação é quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a primeira coisa que a gente olha e fala assim, nunca vi amor maior, não tem. É indescritível, né? Sua mãe vai olhar para você, você sempre vai ser o filho mais lindo, mais amado, porque é isso. Esse é o amor ágape, aquele amor que a gente não espera nada, não quer nada em troca. Então, o olhar de Deus, ele fala assim, como um pai que tem compaixão, que quando a gente olha e vê um filho doente, a gente fala, eu queria tomar essa dor para mim, eu queria fazer isso. Assim é o nosso Deus quando ele olha para nós. Ele olha com amor, ele olha com compaixão, ele não olha para os nossos defeitos, ele não olha para as nossas falhas, ele não olha para os nossos pecados, ele olha para aquele filho amado e ele fala o tempo todo, você é filho amado, separado, protegido do Senhor, os meus planos para a sua vida são planos de bem, de te fazer prosperar. O tempo todo o Senhor, ele está falando palavras que nos impulsionem a ser seres humanos melhor. O que a gente faz é que a gente, de repente, se apega numa voz da humanidade, dizendo tudo ao contrário do que Deus tem a nosso respeito. Mas o nosso Pai, que nos formou, que antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Ele já tinha nos escolhido para o propósito dEle, Ele declara o tempo todo palavras de bem. Então, aqui ele vai falar, assim como você, que é pai terreno, ama seus filhos, se coloca e quer tomar... Imagina eu que te criei. Você tem noção do meu amor, do tamanho do meu amor? Então, por que está se comparando tanto? Da onde está vindo isso tudo? É lindo, o amor de Deus é lindo. A paternidade divina é lindo. E é lindo o que você está falando, né? Porque a gente pensa na questão do pai e muitas vezes a pessoa, como você falou, teve uma referência que não foi bacana ou teve uma vivência com um pai biológico, né? Ou não teve um pai... A gente sempre vai ter um pai. A gente sempre vai ter um pai. Que é Deus, né? E é tão lindo a gente pensar isso. Que cuida da gente o tempo inteiro. Até para a mãe, que muitas vezes pensa assim, nossa, meu filho não tem a presença do pai e se preocupa de não ter a presença do pai. Mãe, o seu filho tem um pai, né? Que é o Deus, que é o pai de todos. Você tem um pai que te conhece, que te vê, que está lá no secreto, nos momentos onde ninguém está ali. Que seu pai biológico, por melhor que ele seja, vai ter momentos que ele não vai estar ali. Mas o pai que te formou vai estar. É aquele que vai entrar na sua intimidade. É aquele que, quando você se permite ser cuidado por ele, que traz a paz que excede todo o entendimento naquele momento de todas as turbulências e furacão que você está vivendo, que te faz caminhar. Caminhar por fé, viver por fé, confiar em tudo que ele tem. Eu falo que com fé já é difícil, imagina você quem não tem fé, eu não sei como é que vive. É terrível. Não é, Luzia? É terrível, é muito difícil. E eu acho bacana isso que você falou, Lucas, que os filhos são espelhos dos pais, né? Sim. Como é que um pai que teve uma realidade diferente, ele vai passar uma outra realidade para o filho? É difícil mesmo. É muito difícil. Eu acho que tem muito saudosismo hoje em dia. Ai, na minha época era melhor. Eu vejo muito ao contrário. Eu acho que está melhorando muito, assim, essa questão de que hoje os pais têm muito mais consciência, né, do relacionamento. Sim, concordo. Antigamente era na paulada, era eu dou um tapa na boca e acabou, né? Era na criação, da forma deles, né? Da forma deles. Hoje em dia, assim, é muito diferente. É o que você falou, vamos honrar pai e mãe. Eu falo, eu, graças a Deus, que a gente sempre fala, só dá valor quando perde. Eu sempre dei valor para os meus pais, sempre respeitei muito e perdi meu pai com 53 anos. Eu tenho muita saudade do meu pai. Então, assim, e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Sim. Então, um toque aí para vocês, aproveitem seus pais o máximo, porque a gente nunca sabe a hora. Então, assim, honre, né, Luzia? Honrar e viver intensamente os nossos poucos dias, né? Eclesiastes fala, é bom para o que come viva e usufrute seus poucos dias de vida. A gente se deparou ontem com uma fatalidade no Brasil. Triste, é surreal. Inclusive então, pais de família. Pais, né? Você vê, tem pai que foi buscar a filha para passar o dia dos pais e falar o pai e a filha. Então, a gente não sabe como nós vamos se deparar, o que nós temos, o que tem preparado para nós. Exatamente. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, a gente pudesse enxergar com um olhar futuro. Né? Então, a gente não pode. Então, é a confiança em Deus, de como nós vamos viver os dias bons e os dias maus. Mas é confiar num pai que vai cuidar independente da situação. Sim. Né? De entender e usufruir e se permitir ser presente nos momentos dos nossos.
né? Porque a presença, é quando a gente permite Deus ser presente na nossa vida, a gente se torna presente na vida do outro. E é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer com que a gente, de fato, construa uma sociedade melhor, que as pessoas buscam tanto, mas estão buscando em coisas. E não tem a ver com coisas, né? Tem a ver Sabe o que eu acho incrível? Que prazer a gente ter você no programa, Luzia. Sabe por quê? Estamos numa TV aberta e poder de maneira tão bonita falar sobre fé. Aqui não é religião nem nada, gente. É sobre fé. Exatamente. Falar também baseado, infelizmente, do que a gente passou ontem. A gente ter uma resposta para as pessoas, esse cuidado, né, do Pai de todos, Deus, o universo. Não sei como você chama, né? E que prazer, privilégio a gente poder ter isso no programa ao vivo. Muito obrigado por vir compartilhar sua sabedoria, seu conhecimento, sua fé, porque eu tenho certeza que isso entra no coração de quem está assistindo, porque entra no nosso primeiro, né? Sempre. Né, amiga? Sempre. A gente sempre é alvo desse amor de Deus também, através das suas palavras. Obrigado, viu, Obrigada, Luzia? viu, Luzia? Eu que agradeço a vocês demais. Excelente dia, que vocês usufruam muito desse dia incrível, na presença de Deus, na presença do que vocês amam, porque é isso que vai valer no final. E que lindo vocês trazerem essa mensagem, porque quantas pessoas estão sendo impactadas nesse momento e entendendo o verdadeiro sentido desse dia. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos tomar um café, mas antes eu quero lembrar que para outras mensagens tem o Instagram da Luzia, né, amiga? Luzia. Gente, mandem, porque ela é maravilhosa. Sigam a Luzia Costa. A Luzia Costa é facinho, vai lá, coloca no Instagram, já segue ela, que ela é maravilhosa. Falo que ela sempre traz essa mensagem Eu falo, ela tem o poder de virar a chave, né, amiga? Eu sempre falo isso, mas é a verdade, assim. Como ela muda o meu dia, é impressionante. Isso é o que a gente precisa ouvir para transformar mesmo, viu?